Boa noite então para todo mundo. De novo eu queria dedicar a Lilat Mata do Osmar Barros Cruz, que Hashem tenha sob suas asas da Divina Misericórdia. Outra dedicação que eu acho que é importante, né, fazer é ao meu pai que, sei lá, me deu um apoio descomunal esses últimos dias. Eu sei que ele não vai gostar muito dessa dedicação, mas seria injusto eu não falar do tanto que do tanto de paz que ele me deu nos últimos dias. Então agradeço muito e esse estudo vai ficar registrado nesse sentido enquanto existir YouTube, enquanto existir essas coisas. Obrigado, pai. E o assunto também envolve um pouco isso, né? Envolve a questão do amor incondicional, né? Hoje eu queria discutir um pouco essa questão do amor incondicional e eu queria começar perguntando pra vocês. Vocês acham ou podem dizer que amam alguém incondicionalmente? Né? Você já se perguntou isso? Provavelmente os pais, mães aí tem uma resposta fácil, né? Mas e fora? Tem alguma outra pessoa que você passou por isso, que você passa por isso, né? Então a ideia hoje seria explorar um pouquinho o que isso quer dizer, o que quer dizer amar incondicionalmente, né? O que quer dizer, qual é o significado, na verdade, do quando a gente fala isso contra Hashem, né? Quando a gente fala do amor que Hashem tem por nós e se a gente perguntasse, né? Se eu perguntasse para todo mundo, vocês acham que Hashem ama a gente incondicionalmente? Provavelmente a resposta vai ser sim. Evidentemente isso acontece, né? Mas a pergunta mais interessante hoje é o que isso quer dizer? O que quer dizer amar incondicionalmente, né? E como que isso se manifesta? Qual que é a relação disso com todas as coisas, né? Com a nossa vida, né? E eu botei aí no primeiro tópico aí um resumidinho, né? Um cortado. Talvez o Walter conheça isso, o pessoal que tem costume de literatura infantil em inglês já tem um costume um pouco maior, já conhece essa fábula, essa historinha da Margaret Wise Brown, né? Que é o Runaway Bunny, é o coelhinho que foge, né? Eu dei uma traduzida aí bem, bem em cima da hora, né? Mas vamos dar uma lida só pra ter uma noção interessante do assunto, né? Era uma vez um pequeno coelhinho que queria fugir de casa. Ele disse à sua mãe: "Vou fugir de casa." Sua mãe disse: "Vou atrás de você, já que você é meu coelhinho." "Se vier atrás de mim," disse o coelhinho, "vou virar um peixe dentro do rio e vou nadar para longe de você." "Se você virar um peixe do rio," disse sua mãe, "eu vou virar um pescador e vou pescar você." "Se você virar um pescador," disse o coelhinho, "eu vou virar uma pedra na montanha, bem mais alto que você." "Se você virar uma pedra na montanha mais alta que eu," disse sua mãe, "eu vou virar um alpinista e escalarei até onde você estiver." E aí tem várias... eles vão retrucando. Eu tenho um ponto, tá? Eu não tô botando o conto aqui só por... Então, aí no finalzinho ele diz assim: "Eu vou virar um menino e vou correr pra dentro de casa," disse o coelhinho. "Se você virar um menino e correr pra dentro de casa," disse sua mãe, "eu vou virar sua mãe e vou te agarrar nos meus braços e te abraçar." "Ah, que saco," disse o coelhinho. "Talvez seja melhor eu ficar aqui e ser o seu coelhinho." Uma história bem bonitinha, né? Uma história de amor incondicional de mãe e filho, né? Não importa o que o coelhinho queira fazer, não importa pra onde ele queira correr, não importa a rebeldia que ele não quer deixar de ser um coelhinho pra virar uma pedra, sei lá, né? Coisa bem de adolescente mesmo, né? Eu não sou o que você tá me dizendo, eu sou outra coisa, né? Mas ela tá sempre pronta para receber o filho de braços abertos, né? Então, é que eu tava falando, né? Um exemplo bonitinho da ideia de amor incondicional, né? Mas eu realmente queria hoje explorar um pouquinho melhor essa ideia, né? E dando uma olhada na internet, eu acabei achando uma discussão sobre essa questão. E havia uma definição que eu achei bem interessante. Tinha uma definição lá que era bem interessante, que em um artigo a pessoa definiu o amor incondicional como um amor sem expectativas. Um amor no qual você não projeta nada naquele indivíduo, né? E aí eu fiquei pensando, será que o judaísmo concorda com isso? Será que a gente pode concordar com isso? Seria uma ideia da Torá, né? Hashem realmente amaria a gente sem nenhum tipo de expectativa, né? E aí na paraxá dessa semana, paraxá Re'eh, a gente vê uma mensagem que é muito bonita, né? Logo no começo, Hashem fala, tá escrito assim, número 2:
Vós sois filhos de Hashem, vosso Deus. Não fareis cortes na vossa carne, não vos fareis raspar a cabeça por causa do morto. Ou seja, não exagera no luto, né? Porque você é filho de Hashem. E aí o Ibn Ezra, ele fala uma coisa muito interessante sobre o Passuk, né? No número 3 ele diz o seguinte: o significado da palavra filhos nesse Passuk é que são filhos de Hashem, né? E que ele os ama mais do que um pai ama seu filho. Não se cortem por causa de nada que Hashem faça, pois tudo que ele faz é para o bem. Se você não entende as decisões de Hashem, são como crianças que não entendem aquilo que seus pais fazem, mas mesmo assim continuam dependendo deles. Tá? Então o Ibn Ezra está falando aqui, né, que essa expressão, né, Banim atem le Hashem Elohehem, né, significa confie em mim, porque eu estou preparando o mundo para você, né? Quando a gente trabalha a questão de humildade, de anavá, quando a gente fala de Mussar, a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar da dualidade da humildade. O mundo foi feito para você, mas você também é pó e cinza, né? Isso é importante de ser lembrado. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, né? E isso vem de onde? Vem de uma fonte de amor que é muito maior, segundo Ibn Ezra, do que você pode imaginar. Você não vai entender. Não tem como mensurar esse negócio. Pra gente é difícil de entender, né? E no Zohar é bem interessante porque está escrito uma coisa que é importante, né? Diz assim: se o ser humano tivesse acesso, por um segundo que fosse, ao amor que Hashem tem por nós sairíamos como leões, rugindo e correndo atrás de Hashem, tentando nos agarrar a fonte desse amor. Ou seja, a gente ia caçar aquilo como se a gente estivesse morrendo de fome, como se a gente precisasse comer para sobreviver, né? Então, juntando essas coisas, parece que a mensagem aqui, qual que é? São filhos e eu amo mais do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Beleza. A pergunta é a seguinte: existe uma condição para esse amor? Lembra que a gente falou assim, é um amor incondicional, né? É um amor que não existe expectativa. Então tem condição, tem algum... Existe condição, existe algo que depende, né? Existe alguma dependência? E tem uma discussão filosófica, aparentemente, na Guemará, sobre essa questão, né? E parece até uma questão de filosofia básica quando a gente fala de judaísmo, né? Então vamos lá para o número 4. O Guemará aqui do Shin diz o seguinte: o Passuk, vós sois filhos de Hashem, seu Deus, indica que quando você age como um filho, buscando o santo bendito seja, serão chamados de filhos. Mas quando não agirem como filhos, não serão chamados de filhos. Essa é a expressão, essa é a afirmação do Rabi Yehudá. Mas aí o Rabi Meir vem e diz assim: de qualquer forma, serão sempre chamados de filhos, pois está escrito, são filhos tolos, isso em Irmiar, né? Beleza. Então a gente tem uma discussão aqui, é o que a gente chama de marloket ou makasha, né? No caso, que são duas opiniões bem diferentes, né? E esse debate parece ser bem importante. Qual que é a verdade aqui? Qual que é o certo aqui? A gente precisa agir de acordo com uma certa expectativa para ser considerado filhos, e se a gente não fizer isso, não é considerado, ou qualquer coisa que fizer é considerado filho. Provavelmente as pessoas, alguém já deve ter ouvido algo sobre isso por aqui, né? Então, é um debate importante, e quando a gente pergunta quem será que estaria certo, e essa pergunta gera um problema bem maior, porque a Guemará costuma seguir uma das opiniões com frequência. Vamos lá para o número 5. Diz assim: Rabi Yaakov Baridi disse que Rabi Yohanan disse: em caso de uma disputa entre Rabi Meir e Rabi Yehudá, Alahá de acordo com Rabi Yehudá. Então a Guemará em outro lugar está falando assim: quando eles dois estão discutindo, a gente... E tem toda uma explicação de por que é pro Rabi Yehudá, tá? Em geral, quando o Rabi Meir fala, são coisas de alto nível de entendimento. Então, pra gente entender, a gente teria que ir muito longe. Então, por isso que, em geral, os próprios sábios na época falavam assim: não, esse cara é tão sábio que a gente tem que dar uma volta para conseguir entender o que ele está pensando. Então a gente costuma seguir a Alahá de acordo com o Rabi Yehudá, se há uma disputa entre os dois. Então isso é meio assustador, né? Então a gente tem que agir de acordo, tem uma dependência de fato, né?
Mas o Rashba vem pro nosso auxílio e fala assim, que nesse momento, né, que a gente leu em Kedushin, no número 4, é uma exceção, um momento de exceção. A gente segue aqui a opinião de Rabi Meir. E ele explica que, depois, se vocês quiserem dar uma olhada na página, não é só esse o exemplo que a Gemara dá quanto aos filhos, né? O filho tolo, ele vai dar vários exemplos de povo judeu fazendo coisa errada e continuando a ser chamado de filho, né? Então, não importa. Aqui a gente fica com o Rabi Meir, que ele diz, não importa o quão longe a gente for, não importa o quão distante estivermos, Hashem diz, mesmo assim, são meus filhos, né? E aí, para citar meu pai, ele me contou uma história uma vez de que o cavalo rápido, quando sai da rota, ele vai longe fora da rota, mas ele também volta muito mais rápido quando ele percebe que está na rota errada, né? E aí eu achei interessante, hoje vai ter algumas historinhas, tá? Então a primeira delas é sobre uma senhora que tinha 12 netos, né? Ela faleceu aos 98 anos, mais ou menos. E a alegria da vida dela, ela fala da mishpachá, ela fala da família, né? Todas as conversas, esse era o tópico. Falava dos netos, e tinha, meus 12 netos são maravilhosos, eles trabalham duro, eles são super inteligentes, super bonitos e tudo mais, né? Só que tinha um dos netos, que a gente vai chamar de Jeff, que era o neto que dava problema, vamos dizer assim, certo? Ele era o neto fora do normal, né? Ele se meteu com algumas coisas que são mais complicadas, chegou a ser preso, né? Ele teve várias dificuldades na vida, para falar a verdade, e ele chegou a ver todo mundo se afastando dele, pais, irmãos, amigos, né? Mas se você perguntar para os outros netos dessa senhora quem era o tópico preferido, ela ia falar que era o Jeff, que era o neto mais citado, né? E ela falava, o Jeff saiu da cadeia, né? Ele tá trabalhando, ainda não ganha muito, mas o plano de saúde do emprego é bom, né? Ele tá querendo comprar um apartamento. Esses eram os assuntos. Ela falava para todos e até pro próprio neto. E aí quando ela faleceu, no enterro dela, por ser o neto mais velho, ele assumiu a posição de falar da avó, né? E ele já estava numa situação melhor, estava com um emprego melhor, estava casado, né? Uma pessoa completamente diferente daquela que foi presa anteriormente. E aí eu vou ler para vocês aqui o que ele falou no enterro da avó, tá? Ele disse o seguinte: que por mais de 20 anos ele viveu uma grande bagunça. E aí ele falou o seguinte: quando minha avó se foi, eu fiquei sem chão. Ela sabia o verdadeiro significado de amor incondicional. Sempre me dizia que eu era uma boa pessoa, por mais que ninguém mais acreditasse nisso, nem eu mesmo. Que tempos melhores viriam, ela nunca me abandonou. Mesmo em lugares em que ninguém iria, e quando visitantes não eram permitidos, ela me escrevia as cartas. Ela sempre foi a luz no meio da minha escuridão. Ela me disse que me perdoava por todos os meus erros e que tinha certeza que eu seria uma pessoa melhor e que melhoraria a minha vida. Ela acreditava que eu tinha grandeza dentro de mim. Mesmo sem que eu tivesse dado razão alguma para que ela pensasse nisso. Quando meus pais decidiram se afastar de mim e meus amigos se foram, as cartas dela continuavam chegando. E com suas visitas ela trazia sempre pequenos presentes para me ajudar e me dar forças. E quando ela me via, me abraçava com amor e perdão. Foi por causa de sua confiança sem fim que fui capaz de reconstruir minha vida. De construir a pessoa que sou hoje e provavelmente, graças a ela, eu ainda estou vivo nesse momento. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é graças ao apoio dela. Então, o amor incondicional tem esse poder. Gera esse sentimento de confiança, de amor, de segurança, para dar a chance da pessoa se revolucionar mesmo, mudar completamente. Pode ser a base para construir uma coisa que é absolutamente sólida. E Hashem diz pra gente, Ben kar u ben kar, banim atem Elokim, né? Então, não importa onde você for, vai continuar sendo meu filho e eu sou teu pai. É isso que diz Hashem pra gente. Então, eu acho que é interessante a gente explorar essa marloca, explorar o debate entre esses dois, já que isso deveria ser um princípio básico pra gente. Afinal, Hashem ama incondicionalmente ou não? O que eles estão discutindo aqui na Gemara?
a gente teve um tempo na história do povo na qual aquelas pessoas tiveram uma impressão muito ruim de Hashem. A gente já discutiu esse passuco aqui uma vez, mas eu vou retomar ele e explorar ele de uma outra forma. Número 6. Moshe diz o seguinte: e murmurastes nas vossas tendas e dissestes, por que Hashem nos odiou? Né? Tirou-nos da terra do Egito para entregar nas mãos do Emoreu a fim de destruir-nos. Vategnehu be'Elokim vetomru besinat Hashem. Sinat Hinam, né? A gente costuma falar ódio gratuito. Sinat, a palavra ódio. Eles realmente usaram a palavra ódio. Por que Hashem nos odiou? Eu entendo que a pessoa tenha medo da guerra. Tem medo daquilo que não sabe o que vai acontecer. Por mais que Hashem tenha prometido, você não sabe como é que vai ser. Né? Era um momento de guerra, era um momento de tensão. Mas como assim eles poderiam dizer que Hashem odeia? Essas pessoas, de novo, a gente sempre fala isso, apesar de todos os defeitos, eram pessoas que estavam no nível espiritual altíssimo. Viram milagres, ouviram a voz de Hashem no Sinai. Como é possível essas pessoas que passaram por tudo isso dizerem algo assim? Hashem odiava o povo, então? Né? Então, vamos tentar entender o debate Rabi Yehudá versus Rabi Meir. Como que Rabi Yehudá pode dizer que o amor de Hashem depende de alguma coisa? E como que o Rabi Meir pode dizer que não depende de nada? O que tudo isso quer dizer? O que a Gemara está tentando ensinar pra gente? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer agora para responder tudo isso é: o que é ódio? O que é sinat? Né? Eu já explorei esse princípio algumas vezes aqui, mas a primeira vez que a coisa aparece na Torá, ou as primeiras vezes, principalmente quando aparece em Bereshit, costumam definir a situação. Então vamos para uma das primeiras aparições da palavra sinat e tentar definir o que é. Tá? Número 7. O que a Torá define como sinat, como ódio? Tá? Se eu fosse pedir para vocês definirem agora, o que é ódio? Vocês vão falar sentimento de raiva, de aversão por aquela coisa, né? Uma coisa relacionada diretamente com sensações negativas, com pensamentos negativos. Mas o que a Torá fala? Bereshit, capítulo 29. Isso é sobre o casamento de Yaakov com Rachel, tá? E conheceu também Rachel, e amou também a Rachel, mais do que Lea. E serviu ainda com ele, com Lavan, né? Outros 7 anos. Vayare Hashem kisina Lea. E Hashem viu que Lea era odiada. E abriu sua matriz, e Rachel era estéril. Peraí. Como é que funciona isso? A Torá está dizendo, vamos pro Pshat. O que a Torá diz primeiro? Conheceu Rachel, amou também a Rachel, mais que Lea. Tá, tudo bem, tem uma comparação. Ele ama uma mais do que a outra. Mas é também, ou seja, Lea também era amada. Né? Ele amava as duas. É isso que era diferente, eram níveis diferentes, mas ele amava as duas, uma mais que a outra. Como é que a Hashem pode pegar isso e dizer que Lea era odiada? Como que isso funciona? Eu passo que antes. Como que pode existir as duas coisas ao mesmo tempo? Tá? E aí o Rabbeinu Bachia, ele clareia a situação. Ele diz o seguinte, número 8. Que Lea era odiada. Ele está citando esse passuco, né? Esse pedaço passuco. Certamente Yaakov não odiava Lea, pois se a odiasse, poderia divorciá-la. Não ia ter problema, ele divorciava ela e pronto, acabou. A palavra siná é relativa e nos explica que, se comparado aos sentimentos que Yaakov tinha por Rachel, era como se Lea fosse odiada. Porque ele amava muito Rachel. E a gente sabe que isso é verdade, né? A gente vê a história toda. Né? Ok. Tá. Então a gente tem um problema aí. O que é ódio, então? O que é siná? Como é que a Torá define siná? É uma espécie de redução ou diminuição ou falta de amor em determinada quantidade. Isso é chamado de siná. Não é que você não ama,
mas é que você ama menos, ou é que você está tirando algum amor daquela situação. Hashem via que o amor não era o mesmo pelas duas, que tinha uma diminuição do amor de Yaakov por Leia. E isso é chamado de sinah, isso é chamado de ódio. O povo não pensou que Hashem nos odiou, se a gente seguir essa lógica. Mas o pensamento foi: talvez nós estejamos passando por aquilo que Leia passou com Yaakov. Por causa dos nossos erros no meio do caminho, talvez o amor tenha diminuído. E não que todos nós vamos morrer no Egito, mas que muitos vão morrer. Muitos vão morrer fora do Egito, né? Muito fora com a guerra com Emoreu, no caso, né? Porque a gente desobedeceu e negligenciou a Torá. Essa seria a explicação do Passuco baseado nessa explicação do Rabi Barkia, tá? E talvez esse seja o debate entre Rabi Yehudá e Rabi Meir. Que não quer dizer que se nós não agirmos como filhos de Hashem, ele nos tratará como, sei lá, como estranhos. Eu não te conheço, sai daqui, sai da minha casa. Né? Hasve Shalom, não é isso. Não é assim que funciona. A gente realmente acredita nesse amor infinito, radiante, poderoso de Hashem, né? O debate aqui qual que é? Esse amor pode ou não ser impactado de alguma forma pelo nosso comportamento? Essa é a pergunta. O comportamento tem um impacto no amor ou não? Rabi Yehudá é da opinião que sim, tem, poderia. O amor poderia sim diminuir se a gente negligencia a Torá, se a gente desobedece a Hashem. Já o Rabi Meir, ele discorda. Ele diz: você sempre pode voltar. O amor nunca diminui. É que nem a mamãe coelho lá. Não importa o que você fizer, eu vou estar aqui de braços abertos, esperando você voltar. Me dá só um segundo aqui, rapidinho, que eu acho que tem alguma coisa queimando aqui, cara. Só um minuto. Realmente, mas já tá resolvido. Tá bom, onde é que eu tava? Beleza. Então, baseado nessa explicação, o que é que acontece? Existe o amor infinito ou não, né? Então, existe a discordância entre os dois. Rabi Yehudá pode mudar. Rabi Meir não pode mudar. É incondicional, né? Então, pergunta importante. Isso significa que Hashem não tem nenhuma expectativa quanto a nós? Essa é a pergunta. Não tem nenhuma expectativa? E aí tem uma história muito bonita do Rosh Yeshiva da Or Israel, da Yeshiva Or Israel, que é o Rabbi Yaakov Naiman, né? E ele era conhecido por esse amor e tratamento dos alunos dele, né? Ele tinha essa ligação muito forte com os alunos dele. E ele tem a história de um rapaz chamado Yehudá, que ele começou a se meter com umas pessoas que não eram muito legais nesse sentido, assim. Eram pessoas que estavam influenciando ele negativamente com algumas coisas que a gente não costuma ver como boa, vamos dizer assim. E ele tinha a mania de ele criou o hábito, vamos dizer assim, de depois do Shabat ele sair para encontrar com essas pessoas. Ele saía da Yeshiva, pegava as coisinhas dele e ia encontrar com essas pessoas. E o Rav Naiman fala com um dos colegas do Yehudá e fala assim: quando você vir que o Yehudá tá saindo, você me avisa. Aí o amigo dele falou assim: eu não quero dar problema pra ele, eu não quero dedurar ele nem nada, não posso fazer isso. Ele não, ele não vai ter problema nenhum, ele não vai ter problema. Eu só me avisa porque eu quero ajudar. Aí ele falou: tá bom. Acabou o Shabat, Motzei Shabat, o rapaz foi lá e avisou o Rav Naiman, né? E eles sempre se encontravam perto de como se diz, de um cinema, né? Ele falou: olha, pega esse ônibus e eles vão se encontrar lá na frente do cinema e tudo mais. E ele falou: tá bom. Aí ele pegou um táxi pra chegar lá antes e ele ficou parado lá na rua esperando. Quando o rapaz chegou,
Ele viu o Rav Naiman lá com casacão, chapéu, aquela barba grande, tinha uma barbona grande prateada, né? E aí ele paralisa de medo, ele fala assim: que o Rav Naiman tá fazendo aqui, né? Aí ele: Yehudá, boa noite, né? Gudvach, né? Boa noite. Você... Tudo bem com você? E ele não responde de medo, né? Me faz um favor, tá muito frio e você tá sem casaco. Aí ele tira o casaco dele, põe no menino, fala assim: me promete que você vai usar esse casaco pela noite inteira e que você não vai tirar e ficar doente. Eu não quero que você fique gripado. Deu um abraço nele, um beijo, deu boa noite e foi embora. Segundo Yehudá, o casaco, o abraço e o beijo mudaram a vida dele para sempre. O que é que tem a ver isso, né? Ele explica que o entendimento de que o Rabbi Naiman via ele muito mais do que o Yehudá, que estava criando problemas e tendo um momento difícil na vida. Porque ele é muito mais do que aquilo que ele está passando, vamos dizer assim. Foi isso que o Rabbi Naiman viu nele. Essas ações dele não têm grandes impactos no respeito e no amor que ele tinha pelo aluno. Em contrapartida, o aluno poderia pensar: é isso que eu quero fazer pela minha vida. Eu quero fazer parte disso que ele acabou de me ensinar. É isso que eu quero pra minha vida. E Hashem... E aí? O que Hashem tem a ver com isso? Ele tem algum tipo de expectativa? Com certeza, né? A gente tem mitzvot, a gente tem Neumann, e Hashem espera que a gente tente ser grandes pessoas, que a gente cumpra mitzvot, que a gente siga os mandamentos, né? Trabalhe nossas almas, para elevar nossas almas. As expectativas, no fim das contas, são enormes. Ser medíocre nos olhos de Hashem não é bem uma opção. Hashem quer que cada um de nós possamos ser as pessoas que são capazes de desenvolver o máximo da nossa espiritualidade, né? O máximo da compaixão, o máximo da emet, tudo isso que a gente já discutiu aqui várias vezes. Esse é o objetivo. Mas o que acontece quando a gente falha? Hashem ainda ama a gente da mesma forma? Ou a conexão diminui? Tem uma coisa que Bilam, e assim, achei que a gente às vezes fala demais de Bilam. É uma coisa que Bilam fala no meio da bênção que ele faz pro povo, que é uma coisa muito interessante. Número 9, ele diz o seguinte: não viu iniquidade em Yaakov e não viu transgressão em Israel. Hashem, seu Deus, está com ele e há júbilo de seu rei nele. Ok? O que o Rashi fala sobre isso? Em seguida tem lá: Rashi explica o seguinte: santo, bendito seja, não vê iniquidade em Yaakov. O que isso quer dizer? Quando transgridem suas palavras, ele não age rigorosamente, ignorando as ações iníquas e suas transgressões, com as quais ignoram suas leis. Ou seja, com as transgressões a gente ignora as leis. Mesmo quando provocam sua ira e agem de forma ruim diante do santo, bendito seja, ele não sai do seu meio, já que essa expressão teruat é uma expressão de amor. Ou seja, é isso que Bilam está explicando aqui. Só que aí tem um probleminha, né? É uma ideia interessante, mas ela é estranha. Como que Hashem não se importa? A gente faz tudo errado e ele não se importa por causa desse amor? A gente acredita que sim, ele se importa com a forma com a qual a gente se comporta. Se ele não se importasse, não ia ter por que fazer mitzvot ou qualquer outra coisa. Não tinha por que estudar a Torá, né? Tudo que a gente faz gera uma consequência. E faz diferença. Se Hashem se importa com o que a gente está fazendo, essa é a pergunta. Hashem se importa? Ele se importa se a gente está seguindo e guardando a Torá ou não. Como é que Bilam pode falar uma coisa do tipo? Não, Hashem não se importa, ele não vê nada errado, tá tudo certo. Como é que a gente pode afirmar uma coisa dessa? Como é que o Rashi pode falar uma coisa dessa? Ainda mais porque a Gemara, lá em Bava Kama, no 50a, diz o seguinte: Rabi Hanina disse, número 10, aquele que diz
que o santo, bendito seja, esquece as transgressões, tem sua vida esquecida por ele. Aquele que acha que deixa pra lá, não tá nem vivendo. Pois tá escrito, a rocha, perfeitos são seus feitos e tudo mais. Né? Então parece que Hashem se importa sim. Mas Bilam tá dizendo que Hashem não vê nada. Como é que isso funciona? A resposta está no Orachaim, no mesmo passuco. O Orachaim explica no número 11. Bilam falou que está descrito no Shirashirim. Como está descrito no Shirashirim, no Cântico dos Cânticos, né? Tu és formosa, minha amada, e em ti não há defeito. É uma paráfrase, vamos dizer assim. As transgressões pelas quais eram culpados o povo não deixaram marcas permanentes. Nenhuma mancha ou sujeira não poderia ser retirada com uma lavagem simples. Ele faz uma comparação com uma camiseta que está suja. As transgressões são como uma sujeira na tua roupa. Só que é uma sujeira fácil de lavar. Você só tem que querer lavar. Ou seja, os erros não são parte de mim. O relacionamento continua sendo aquele que existia antes da transgressão. Eu continuo sendo filho, eu continuo sendo criança. Mas eu me sujei. É igual a propaganda do Omo. Aquela propaganda do Omo, que as crianças saem sujando tudo, não sei o quê. Mas aí a mãe ficava, tudo bem, o Omo limpa, não tem problema. Né? Então, sujou, a diferença é que precisa limpar. Né? E aí eu me lembro, não sei se foi esse final de semana que meu pai me contou essa história de novo, mas uma história, meu pai e minha mãe, a gente morava na Inglaterra na época, prepararam o Matias, não sei lá pra quê, eles iam pra um compromisso, e o Matias de 2 anos lá preparado, ou menos, nem sei, eu posso estar enganado com a idade também, talvez menos, me deixaram e foram se arrumar, depois de eu já ter tomado banho, tá escovadinho, tá todo engomadinho. Eles ouviram um barulho alguns minutos depois, quando chegaram na cozinha, Matias tinha jogado azeite na cabeça e achocolatado. Tava todo de branco, já era. E meu pai riu e falou assim, vamos limpar essa sujeira e a gente, sei lá, faz outra coisa, porque não vai dar pra ir pra esse compromisso. É a mesma coisa. Claro que Hashem quer que a gente faça a coisa certa. Óbvio que meus pais iam preferir que eu não tivesse sujado minha cabeça e minha roupa, né? Só que se a gente achar no caso de Hashem que ele não liga, diz a Gemara que a gente não está prestando atenção no que a gente deveria estar fazendo. E o Rabbi Noah Weinberg fala, se você não presta atenção na vida, é como se você não vivesse. A gente tem que dar atenção às nossas vidas. Então o que a Gemara está falando é, a gente não está prestando atenção nas coisas certas, da forma certa. Mas o que Bilam está fazendo é complementando a informação. Ele diz, Hashem não está me enxergando diferente. Eu ainda sou o filho cheio de azeite e já chocolatado na cabeça, todo sujo? Sou, mas ainda sou o filho. Não é diferente. Há um sentimento... Existe esse sentimento ruim por causa dos erros, e ele quer o quê? Que a gente faça techuvá, se reaproxime, mas a essência em si não muda, a essência do amor permanece. Não importa o que acontecer, a gente continua sendo criança de Hashem. Eu vou querer contar mais uma história e eu finalizo, que é a história do Dovid, né? Dovid Trank, que ele é um cara, tem vídeos dele assim, né? Ele um cara muito animado assim, sempre dançando, se as pessoas estão meio desanimadas, ele puxa as pessoas para dançar e tudo mais. E um dia um dos alunos dele decidiu sair da Yeshiva, isso nos Estados Unidos, e ele voltou para casa. Menino, acho que do 9º ano, uma coisa assim, né? Voltou para casa e os pais falaram, ué, Moshe, o que você tá fazendo aqui, né? Moshe, o que você tá fazendo em casa? Ele, não, eu preciso do meu espaço, né? Não quero mais, né? E ele vivia mais ou menos 2h30 de carro da Yeshiva, e aí os pais ligam preocupados pro Rosh Yeshiva, pro professor dele, pro Rav Trank, dizem assim, o senhor pode ser que não tenha percebido, mas Moshe veio pra casa, tá em casa. Ele falou, eu tô ocupado, eu não posso atender a senhora agora, então já eu te ligo. Passa-se 2h30, começam a escutar um barulho do lado de fora de casa. Tá a turma inteira sentada no jardim de Moshe e o Rabi gritando,
Moshe, sai daí que a gente precisa de você para terminar o estudo de hoje. Ele alugou uma van, foi até a casa do menino para falar assim, né? E aí ele... É muito engraçado o jeito dele falar, né? I'm not leaving without my Talmud. Moshe, come on, né? Ele fala desse jeito, né? Vamos. Não vou ser meu aluno não. Pode sair daí que não tem jeito. Vamos, porque só vai acabar quando você estiver aqui, né? Então ele pegou a turma inteira, colocou eles na van, dirigiu por 2 horas e meia pra mostrar o quê? Eu quero você perto de mim. Me importo com você. Mesmo que você tente fugir, eu sou a mamãe coelho, é isso que Hashem faz com a gente. Ele não aprendeu isso do nada, ele aprendeu isso com Hashem. Então, Hashem espera, sim, coisas de nós. Mas o amor não está baseado nessas expectativas. A gente também tem diversas expectativas quanto a filhos, quanto a parceiros, quanto a amigos até. Mas o fator que define esse amor, se ele é incondicional ou não, é no que as minhas expectativas estão baseadas. Elas estão baseadas no meu egoísmo, no que eu vou ganhar com isso. Tem coisas que eu preciso de você para que eu continue te amando. Será que é incondicional esse amor? Esse é o amor que depende de uma coisa e esse não tende a durar. Se as expectativas estão baseadas no amor que eu tenho por você, baseado no desejo de ver a pessoa crescendo, de ver o sucesso, de ver a saúde, de ver a busca pela grandeza e apoiar isso, as minhas expectativas não diminuem meu amor. Elas são sim expressão do amor e não o contrário. Então, voltando àquela ideia de que definição de amor incondicional é aquele que não tem expectativas, a gente não acredita nisso. Muito pelo contrário, é uma reação. Né? A gente pode sim ter expectativas com outras pessoas, mas essas não são baseadas baseadas numa coisa egoísta, né? É porque a gente quer ver o melhor daquela pessoa sempre. É isso que é o amor incondicional. Se é Hashem, isso se reflete no desejo de que a gente cumpra as mitzvot e que a gente se aproxime mais dele, que a gente trabalhe o relacionamento. Né? E se você é um parceiro, por exemplo, você torce para o sucesso espiritual e físico. Mesma coisa de pais e filhos. Se eu tento te estimular a fazer a coisa certa, mas eu faço isso passando a mensagem do tipo assim, você faz aquilo que eu considero correto, eu te amo e eu te agradeço, mas se você faz aquilo que eu acho que é errado, eu vou reduzir esse amor, eu vou deixar esse amor pra lá. Isso aí não é incondicional. Né? Se eu afasto esse amor dependendo eu tô dando valor pra isso. Né? O valor do amor depende das suas ações. E todos nós cometemos erros. Né? Isso acaba gerando uma vida de altos e baixos. E Hashem não faz isso. Como desenvolver a nossa autoestima se eu estou sendo amado só em alguns momentos e nos momentos que eu mais preciso e que eu faço bobagem, esse amor é retirado? Como que isso funciona? Isso é quanto a um parceiro ou uma criança. E a diferença, por exemplo, de criticar por criticar ou fazer de tudo para ajudar. Às vezes você tem que ser mais grosso para ajudar de fato. Às vezes você tem que ser mais duro para ajudar. Né? Todo mundo que é pai, eu acho que já deve ter visto isso. Eu sou filho, eu já passei por isso. Né? Mas quem é pai com certeza já passou por isso. Às vezes você tem que ser mais duro para ajudar, porque você quer ajudar, porque você quer ver mais. Né? E simplesmente porque você sabe que aquilo pode dar mais. Não porque você vai amar mais. Como é que eu posso fazer para ajudar então? No lugar de dizer você é isso ou aquilo, né? Que é o que a gente está vendo. Hashem não vê isso. Nossos erros não são o que nós somos. São a sujeira que a gente pode limpar. Né? Então, em vez de dizer você é isso, você é esse erro, você é aquela coisa ruim, a gente tem outras formas de dizer que a gente não gostou de algo que foi feito ou dito, sem definir a pessoa como aquilo, né? Como aquele erro, como aquela falha, como aquela falta. E qual que é a mensagem que eu quero passar com isso? O amor não tem nada a ver com isso. A gente tá junto, vamos nessa, ou
eu só te amo e vou ficar do seu lado quando você estiver 100% certo. Tem uma grande diferença entre os dois. Quando a gente faz as pessoas entenderem que os valores delas dependem dos comportamentos, por exemplo, quanto a filhos, né? Acaba ficando bem complicado um desenvolvimento de autoestima nesse momento. Já que não tem a base sólida que o Jeff teve, por exemplo, com a avó dele. E fica muito difícil de seguir num relacionamento e criar amor incondicional se depende disso. Urashi explica no Shirashirim uma coisa interessante. Diz assim no Passuco: sou sombrio, mas aprazível. Ó filhas de Jerusalém, como tendas de Kedar, como as cortinas de Shlomo. O Rashi explica o seguinte: isso é uma alegoria. Qual que é? A congregação de Israel fala às demais nações: sou sombrio em minhas ações, ou seja, as transgressões, mas sou belo nas minhas virtudes e aquelas meus ancestrais. O que está dizendo aqui? Rashi está dizendo que os nossos erros não definem quem a gente é. Significa que a gente tomou decisões ruins, mas não que nós somos ruins. Diz que a gente erra, mas que a gente não é o erro. É isso que o Rashi está explicando. E que a gente pode sim lavar a sujeira se for necessário. Eu tinha mais uma história. Essa história é bem interessante, porque provavelmente é uma das histórias mais de amor incondicional, né? É uma moça falando do casamento dela, o noivado e do casamento, né? Eu vou ler aqui pra vocês. Do momento de dizer sim pro noivado e sim pro casamento, foi muito mais curto para nós do que para a maioria das pessoas. Mas quando dissemos nossos votos um para o outro, nada foi como esperávamos. Nos conhecemos em agosto e noivamos alguns meses depois. Falávamos sobre tudo, fosse pequeno, fosse grande, difícil ou fácil. E não havia dúvida que é mais fácil falar certas coisas do que fazê-las. E de repente, todas aquelas palavras que tinham sido ditas foram testadas. 3 meses depois, eu fui diagnosticada com câncer. O que seguiu foi uma tempestade de exames, biópsias, conversas sobre tratamentos e expectativa de vida. Mesmo que várias conversas importantes tivessem acontecido no período em que estávamos juntos, agora a coisa mudou. Agora tudo tem maiores consequências. Além da necessidade da maior sinceridade possível. Te ofereci então uma saída. A gente não precisa se casar. Você não precisa passar por isso. O que você disse? Você nem hesitou. Simplesmente me ignorou. Comecei a fazer um tratamento e acabei fazendo várias cirurgias. Eu tinha várias sessões de quimioterapia e tinha várias sessões de quimioterapia me esperando quando chegássemos em casa. Nada foi como estávamos esperando, como um casal recentemente noivo, muito próximos do dia do casamento. Fomos da alegria das possibilidades do casamento para o caos da vida, como uma paciente oncológica e seu cuidador. Cada dia que passava, aumentava a possibilidade de que nossos maiores pesadelos se tornassem realidade. Mesmo assim, não havia dúvida alguma entre nós. Nosso amor e apoio nos elevou e nos possibilitou ver um futuro. Juntos, mesmo que pudesse ser só mais uns dias ou mais uns meses. E esses foram os votos no dia do nosso casamento. Prometo ser aberto, sempre aberto e honesto, dedicado e leal, amar incondicionalmente, tentar sempre entender, para melhor ou para pior, na saúde ou na doença. Deste momento em diante, você não vai mais andar sozinho, sozinha, nos meus braços, e meus braços serão como um abrigo, meu coração será como um lar. Tais votos já tinham sido testados e entramos no nosso casamento sabendo que esses votos foram ditos com a maior convicção possível. Quando lembro do dia do nosso casamento, quase esqueço de tudo aquilo que passamos e me lembro daquele dia como um dos melhores da minha vida. Um dos poucos momentos em que eu não tinha dúvida alguma. Hoje, comemoramos 13 anos de casados. Estou feliz em poder escrever
que não temos mais nenhum problema com doença grave entre nós e a família. Com 3 filhos maravilhosos, apesar dos diversos problemas com infertilidade. E com a nossa casa própria. O caminho que trilhamos não foi aquele que a gente esperava. Mas sem dúvida alguma, a coisa mais importante é saber que isso foi feito por nós dois, juntos. O amor incondicional, pessoal, não é amar alguém porque eu quero algo da pessoa. Obviamente, um relacionamento é dar e receber. Né? Quando a gente está junto, é assim. Né? Mas o amor, não importa o que você esteja fazendo ou onde você esteja. Você, aquela pessoa amada, é especial no coração do outro. Esse é o amor incondicional. A gente está próximo de Rosh Chodesh Elul, né? Começo do mês de Elul. E esse mês tem uma frase associada. Ani ledodi vedodi li. Eu sou pro meu amado e meu amado é para mim. Ou seja, ele é definido pelas relações amorosas entre nós e Hashem. E ele tem grandes expectativas para nós. Para que a gente cresça, para que a gente possa ser mais, para que a gente possa sempre seguir o caminho que deve ser seguido. Mas as expectativas, elas não são o que define o amor. Elas são manifestações desse amor incondicional que Hashem tem por nós. E não importa por onde que a gente passar, a mamãe coelho vai estar sempre aqui, pronto para abraçar. Se a gente puder copiar os caminhos de Hashem quanto aos relacionamentos e sempre que possível tentar implementar essa ideia que foi trazida pelo Or HaChaim, dizer eu te amo porque você tem essas possibilidades, porque eu acredito que você pode fazer isso e eu torço para que isso vai acontecer. Não importa o que você fizer, a gente pode conversar melhor e tentar sempre nos entender, mas sem se afastar desse amor que já existe. Espero que a gente possa ter o mérito de entender um pouquinho melhor esse amor incondicional de Hashem no mês de Elul. Boa noite, pessoal. Obrigado e desculpa a corrida aí para apagar o fogo ali.